seda, render-se à renda, sentir o cetim. A gabardine, a tricoline, a musseline, quero tudo pra mim. Guria tecidos pra tecer elegância, guria tecidos pra tecer o conforto, guria tecidos pra se tecer. Gentil, entre Quintino e Generalíssimo. Envolvendo você. O governo do Pará está entregando o maior hospital do país feito só para mulheres. É o Hospital da Mulher do Pará, uma obra grandiosa que empregou mais de 350 pessoas, inclusive a Idleia. Eu ajudei a construir esta maravilha. Aqui serão feitos 40 tipos de procedimentos exclusivos para as mulheres. Em tudo que a mulher precisa. E na urgência e emergência, o acolhimento é especial para vítimas de violência doméstica. Hospital da Mulher do Pará. É o Pará no caminho do futuro. Você que precisa de um espaço tranquilo, com uma infraestrutura completa para você trabalhar, você precisa conhecer a estação de trabalho compartilhada J. Alves Coworking. Se localiza na Rua Barbosa 361, no térreo, no bairro do Reduto. WhatsApp 991009495. Repetindo, 991009495. J. Alves Coworking. Rua Barbosa 361. Se sentir seguro é se sentir feliz. A Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes, atendidos em 8 estados. Com a Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga sua família para a Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. Rádio e TV Nova Belém. Baixe o nosso aplicativo nos sistemas Android e iOS. Nova Belém. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nova Belém. Da Amazônia para o mundo. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Nova Belém o programa Farma Dispensa News. Farma Dispensa News. Apresentado pela farmacêutica Úrsula Auar, que traz informações sobre medicamentos, cuidados com a saúde e entrevistas. Tudo isso e muito mais para você estar sempre atualizado. Oi, boa noite! Hoje começamos outro episódio do programa Farma Dispensa News e, como prometido, eu disse que hoje eu ia trazer mais um convidado especial e dessa vez é um fisioterapeuta. A gente resolveu chamar esse profissional incrível, que é referência, que vai falar um pouquinho pra gente de umas questões que são muito comuns na nossa vida, que são as famosas dores musculares, articulares, que muita gente enfrenta esses problemas, que hoje em dia a gente sabe que não é só o problema com idosos. É muito frequente também o problema com jovens, até mesmo com crianças, né? E isso interfere muito no dia a dia das pessoas, no dia a dia do trabalho, da rotina. E isso dificulta muito, deixa a pessoa também mais cansada do que disposta, né? E isso também interfere na insônia, em vários fatores na nossa vida pessoal e profissional. E está aqui o Dr. Rafael para vir falar com a gente e explicar um pouquinho do trabalho dele, do que ele faz e quais são as questões relacionadas com esses problemas mais comuns que aparecem lá no seu consultório. Boa noite a todos. Falam com qual câmera daqui? A do meio? Pode falar. A do meio? Vamos lá, me chamo Rafael Nascimento, sou formado há 5 anos, sou fisioterapeuta, pós-graduado em quiropraxia, em ortopedia, no esporte, em dor. E as causas mais comuns que a gente vê no consultório é problemas de coluna. Como eu trabalho muito com marketing digital, a gente já trabalha muito com a persona do meu público, que é o pessoal de dor na coluna. Por mais que eu abranja dor no joelho, dor no ombro, dor no punho, criança, idoso, mas a grande maioria das pessoas são mais ou menos da faixa etária de idade de 25 a 45, 50 anos, com problemas na coluna. Geralmente lombar, a temida lombar.
Bom, me apresentar também aqui. Sou Thalita, voltando, né, um pouquinho aqui no Forma Dispensa News. Estou feliz com a sua presença aqui. Satisfação. Porque a gente sabe, como você falou, não é só a questão do idoso, né? Hoje em dia, a questão laboral, os jovens, eles estão muito voltados a ficar, às vezes, no celular. E a gente acaba não ficando na postura correta. E como você falou aí, a lombar, né, é a que sofre mais. A questão do celular acaba aumentando o peso do crânio em 2, 3, até 4 vezes mais, dependendo da posição que tu ficar. Então, por exemplo, se tu estiver aqui assim, isso vai sobrecarregar muito a lombar. Se tu escorregar mais, aumenta mais. Sabe aquelas crianças que estão no iPad, no celular, que estão no sofá, tudo jogado que nem de fato um camarão? Acaba que aquilo potencializa muito dores nas costas. Ela senta na parte baixa da coluna, que é o sacro, e aquilo vai causando uma série de travamentos na coluna. Através do quadril sendo levemente desalinhado ali naquela posição incorreta, horas e horas, sabe como é criança, né? Passa uma manhã inteira, às vezes, no iPad, dependendo da criança também, depende da educação dos pais também, mas isso vai causando uma série de fatores, um travamento na coluna, no quadril, em cadeia. Então, por exemplo, se ela senta, digamos que com a bunda para dentro, vai causando um desnivelamento no quadril, vai sobrecarregando a lombar e gerando a famosa escoliose. E a questão das pessoas que ficam muito tempo sentadas, não só no iPad, mas quem trabalha, quem estuda, como você mesmo falou, tem pessoas que, como é o seu caso, né, também trabalha muito com marketing, então precisa muito de computador, de celular. Então, a pessoa que fica horas sentada, qual a sua recomendação? Uma pessoa que precisa realmente estar estudando, estar trabalhando, e ela precisa de uma cadeira para sentar, para poder fazer esse trabalho, e quais são os movimentos ideais, assim, em relação a minimizar esses problemas, porque acredito assim, quando a pessoa fica muito tempo sentada, ela precisa de um certo movimento, mas aí depende do movimento também, aí as pessoas confundem. E existem também os tipos de alongamentos, que tem alongamento que pode prejudicar, tem outros que não, né? Aí você poderia diferenciar um pouquinho, falar a respeito disso? Assim, para a gente minimizar problemas de, principalmente, quem trabalha muito tempo sentado, crianças, o que eu geralmente oriento, principalmente para os meus pacientes que me perguntam isso, de 1 hora em 1 hora, 1 hora e meia, dá uma levantada, dá uma movimentada no corpo, porque quando a gente passa, por exemplo, 4 horas, 3 horas direto numa cadeira, aquilo ali vai causando um prejuízo na coluna. Tem alguns artigos científicos, salvo engano, de 2017 e 2016, que eles comprovavam que é impossível você permanecer mais do que 34 minutos numa posição mais correta para se sentar. É impossível. Então, não existe postura, a postura mais correta. Existe a postura ideal para o seu caso. Então, de 20 em 20, 30 em 30 minutos, tenta se organizar, tenta se levantar pelo menos de 1 hora em 1 hora para poder diferenciar o posicionamento estático ali. Agora a questão de alongamento que tu me perguntou. Existem inúmeros tipos de alongamentos, existe o estático, dinâmico, balístico. Não é o intuito aqui porque é um conteúdo técnico, mas, por exemplo, puxar 10 segundos. Quem nunca fez isso? Chega na academia, puxa bem aqui 10 segundos para um lado, 10 segundos para o outro. Acaba que tu não faz nada. 10 segundos não é o suficiente, segundo a ciência, não é o Rafael falando, que você não consegue ter efeitos de alongamento com 10 segundos de alongamento. Então, sim, quem trabalha muito tempo sentado geralmente faz encurtamento de abdômen, faz encurtamento de ilho-psoas, que é um músculo que fica lá na coluna, encurtamento de posterior de coxa. Então, são pontos específicos que eu trabalho com os meus pacientes em questão de alongamento e orientação para levar para casa, que precisam ser dado ênfase por causa do seu modo de trabalho. Assim como quem trabalha muito tempo em pé tem as suas particularidades também. E os exercícios físicos, eles ajudam bastante, né? Para quem faz, por exemplo, musculação, né? Um aeróbico, isso interfere de uma forma positiva, negativa, para quem trabalha assim muito tempo também sentado? Com toda certeza, porque a coluna ela precisa de uma estabilização. Então, geralmente oriento a pessoa a trabalhar, legalmente falando, do quadril
até mais ou menos os ombros, que é onde mais vai gerar estabilidade. Mas tem gente que fala, infelizmente já escutei profissionais da área da saúde falando que tal pessoa não pode agachar por causa de um tal problema. Isso é muito comum até com os prescritores que falam que não pode se abaixar porque vai piorar alguma situação, mas nem sempre é assim, né? Então eu vou te falar, Úrsula, você não pode mais ir no banheiro. Você vai ter que comer que nem um cavalo agora, em pé. Olha, parece aqueles... Eu não sei se vocês já viram, né? Uns vídeos que tem na internet de idosos que mostra assim, ele faz exercício justamente para o quê? A gente conseguir pegar algo e colocar mais em cima de um local. Ou como você falou, sentar em um espaço. Sentar numa cadeira. Às vezes pra gente parece banal, mas com um idoso que às vezes sofre de uma sarcopenia, você não fazer esse estímulo muscular vai fazer com que ele tenha dificuldade de sentar, dificuldade de fazer alguma prática que é normal, né, de uma pessoa mais jovem. Ou então num pós-operatório, né, às vezes uma fratura, a gente vai aos poucos, né, novamente fazendo todo aquele exercício. Como você falou da questão da musculatura, que o pessoal fala muito da região do core, né? Do core. Então fortalecer essa região para justamente a gente conseguir fazer uma mobilidade, né? Uma estabilização. Uma estabilização. Eu vou tentar ao máximo não utilizar tanto termo técnico para todo mundo entender. Não, é porque quando a gente chega na academia, né, sempre o pessoal fala, não, você tem que fortalecer a parte do core. Aí às vezes até a gente fica assim, meio leigo, não sabe o que é core, né? Sabe o que é core. Aí você falar sobre core tem que explicar tudo. Aí o que é core? Aí quando você falou agora eu me lembrei, né, que o professor, às vezes, de educação física fala, não, é essa musculatura que envolve quadril, parte do abdômen. Quando você explicou agora, eu achei interessante. Porque é o que nós, né, que somos farmacêuticos, ou você fica no marketing, é uma região que quando a gente fica muito tempo sentada, acaba tendo esse encurtamento. E agora eu fiz a ligação das coisas. Achei bem interessante essa sua fala. É a mesma coisa mulher que utiliza muito salto alto. Não sei se é o caso de vocês. Sim. A panturrilha. A panturrilha, e gera o encurtamento da panturrilha. A lombar. A lombar. Aí, o que causa na lombar? Vou falar um termo técnico, mas eu vou explicar. Causa uma anteroversão pélvica, que é como se fosse automaticamente o bumbum empinado. E aí aumenta a curvatura da lombar, gerando uma compressão de facetas, que são de ossinho com ossinho, de vértebra com vértebra lá atrás da coluna. Aí isso possibilita, aumenta os riscos de ter mais dor lombar, que eu já sei que tu tem. E muito! Além do exercício físico, né, é importante a gente falar que tem também a questão dos anti-inflamatórios, né? Muitas pessoas, elas se automedicam porque elas precisam utilizar medicamentos para minimizar as dores. E às vezes as dores são contínuas e acabam tomando o anti-inflamatório de forma contínua, e isso faz mal também, principalmente questão renal. As pessoas, elas têm tendência a ter um problema renal com uso contínuo de anti-inflamatórios. Aí, no caso, deve aparecer bastante pessoas assim com esses tipos de problemas. Qual a tua conduta em relação à utilização desses anti-inflamatórios, analgésicos? Eles interferem na hora de fazer alguma sessão com você, alongamento, qualquer tipo de sessão que tu vá utilizar para minimizar as dores do paciente? Isso interfere de uma forma significativa a utilização de medicamento? Interfere, sim. Como é que eu posso te explicar isso? Eu até educo o meu paciente a ele ir cortando a medicação, porque eu vou saber, obviamente, o que vai ser paliativo e o que vai ser uma perca de tempo, e eu sei o que pode causar problemas futuros ali para ele. Então, obviamente, vocês sabem que a médio e longo prazo pode, por exemplo, uma lesão muscular. Daqui as fibras musculares, elas se deslizam uma nas outras. Eu geralmente dou essa explicação aqui. Então, uma fibra se rompeu, teve uma lesão muscular, por exemplo, no panturrilha, lesionou ali, a pessoa não consegue caminhar direito. A gente sabe que tem um processo de cicatrização que ele vai retornando devagar. Se você não fizer nada, ele pode voltar meio embolado. Se você utilizar muito anti-inflamatório, ele vai voltar mais embolado ainda. Então, eu tento orientar o meu paciente a ir controlando essa questão também dos anti-inflamatórios. Questão de
Deixa eu ver, que acontece muito. Dor no meio da coluna que eu sei que é articular, é algo mecânico ali que a gente precisa ajustar e a pessoa está tomando relaxante muscular. Não tem nada a ver. O problema é mecânico, é na articulação que está gerando uma compensação para a musculatura adjacente. Aí ela vai pensar só no relaxante muscular. A automedicação, enfim, precisa da orientação profissional. E acaba, querendo ou não, também mascarando, né, esses problemas que você citou. Então, não quer dizer que sempre utilizando o relaxante muscular, o anti-inflamatório, o analgésico, que vai resolver totalmente o problema. Por isso que a gente sempre fala na nossa anamnese farmacêutica, né, doutora, Isso. que a gente orienta que se a dor permanecer por mais de 3 dias, pelo menos, a gente tem que procurar um profissional, médico, fisioterapeuta, para avaliar a situação, né, para poder ajudar na causa do problema, que as pessoas querem colocar o problema debaixo do tapete, né, e acha que resolve tudo com medicamento. Na verdade, não é tudo com medicamento. É aquela questão, né? Às vezes quer resolver a causa e não o que gerou essa situação. Como ele falou, podia ser uma situação mecânica, de às vezes fazer uma liberação miofascial no local e não utilizar uma medicação que a gente sabe que tem reações adversas, tipo um relaxante muscular, um anti-inflamatório. Quando eles fazem ação, acaba aumentando a pressão. E aí um paciente hipertenso vai acreditando nessas medicações que vão fazer efeito sem, né, a orientação, e aí acaba vindo outras doenças, né? E falando um pouco dessas medicações, eu queria saber a sua opinião também em relação aos suplementos. São assim também, né? Às vezes de chegar em farmácia, a pessoa, eu quero magnésio, eu quero colágeno, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso influencia também na questão da dor? O que você acha dessas coisas? Olha, sinceramente, não é muito da minha prática clínica. Não aparece muito. Na verdade, é muito raro. É porque sempre tem alguém que, né, falou que a cúrcuma é bom, porque é um anti-inflamatório natural, não sei o quê. Se já chegou algum paciente seu falando sobre essas suplementações? Tem gente que fala sobre o colágeno. Acho que é a única, assim, que é mais frequente. É mais frequente. No meu modelo de trabalho, é o colágeno. Ah, tá. Colágeno do tipo 2. E a questão do fortalecimento muscular, né? As pessoas, elas podem estar utilizando o fortalecimento muscular não só para tratar, né, o problema, mas também para prevenir as possíveis dores. Então, essa questão das dores que as pessoas sentem devido ao repouso ou à movimentação, existem algumas restrições, né? Dependendo de cada tipo de dor, precisa ou de uma movimentação ou de um repouso, né? Quais são as diferenças, assim, na questão de dor? Que tu diz assim, não, você não pode se movimentar, você precisa estar em repouso em determinado tempo, ou, não, você precisa se movimentar, fazer um fortalecimento, praticar um exercício, precisa fazer umas sessões aqui de fisioterapia. Quais são esses tipos de caso que aparecem? Eu vou te dar um exemplo mais claro, né? Por exemplo, uma entorse de tornozelo, digamos que um jogador torceu o pé ali jogando bola, e se ele me mandar mensagem, eu vou falar para ele ficar o primeiro dia em repouso, tem a fase inflamatória ali até 72 horas, média, né? Eu posso estar fazendo técnicas de analgesia com ele, como, por exemplo, mobilidade de grau 1, né? Existem vários tipos de mobilidade, mobilidade do grau 1 para diminuição de dor ali, não deixa o inchaço ser tão evoluído. Faço a orientação do gelo também, média 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, ele não excedendo 20 minutos. Agora a questão de medicação, eu já falo com o médico dessa pessoa, se tem alguém para poder estar orientando, para ser o melhor anti-inflamatório para ele. Quando tu vê que tem algo inflamado, inchado, é bom ter uma questão de movimentação na hora das sessões da fisioterapia, ou tu espera amenizar o inchaço para poder fazer essas movimentações? Tem essas interferências também? Tem essas interferências. Eu não posso estar fazendo, por exemplo, muita força num membro que está inchado. Sim. Eu posso aumentar um processo inflamatório, vasodilatação, e eu prefiro não utilizar. E faço mais as técnicas de diminuição de edema e fazer controle do edema
e mobilidade. São os principais. Aí, vez ou outra, utiliza-se um choque, né, para diminuir a intensidade da dor, mas não foge muito disso no processo inflamatório. Passou 72 horas, é outro tipo de conduta. Ah, bacana. Completamente diferente. E tu pratica muito, que eu vejo nas tuas redes sociais, né? Você pode até falar com a tua rede social aqui pra gente, pro pessoal também estar acessando e vendo, né, quais são os procedimentos que você utiliza muito dentro do teu consultório. E tem a famosa quiropraxia, né, que eu vejo que tu utiliza muito no seu consultório. E existem também muitas controvérsias em relação à quiropraxia, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente o que seria uma quiropraxia e para quem é indicado. Tá. Já segue aí Rafael Nascimento, _Físio. Eu pratico muita quiropraxia. O nome da minha empresa é Mais Quiro, porque é mais quiropraxia que a gente atua lá. O foco vai ser quiro, porque eu acredito muito na filosofia dela. Dá muito resultado. E é por isso que eu foco nela. Desculpa, qual foi a pergunta final que tu fez? Foi o que era quiropraxia e para quem serviria? Se é para adulto, criança, idoso? Se tem alguma contraindicação? Desmistificar também, porque o pessoal fala que é aquela que faz aqueles barulhinhos, né? Sim, aquelas coisas. sim. Então, se assim, como você falou, se tem essa parte mais científica, se tem comprovação, Sim. quem é que pode, quem não pode fazer a quiropraxia? Tá, a quiropraxia tem muita evidência científica, tá? Muita mesmo. A quiropraxia, desde que você está chegando nesse mundo até ir embora, você pode estar fazendo quiropraxia, não tem problema. Existe dispositivo que é o TIC, que é a terapia instrumental quiropraxia, que é quando a pessoa tem medo de ser instalado, ou então, por exemplo, um bebezinho que você não pode fazer um ajuste com força manual, mas tem um dispositivo que você pode estar fazendo ajuste nele, né? No idoso a mesma coisa, quem tem osteoporose. Que legal. Então quem tem osteoporose pode fazer quiropraxia. Se você não ter... Se ele tiver muito medo de fazer um ajuste manual, pode fazer também com instrumento, tá? Legal. E ela vem da onde a quiropraxia? Assim, tem tipo assim, ela se originou de algum país? Algum local? Da Austrália. Olha. Ele veio do Didi Palmer, já morreu já. Morreu em 1879, se salvo engano. Então já é uma Salvo técnica engano. antiga. Então. É bem antigo. Ela foi descoberta, olha só, é uma historinha rapidinho que a gente vai contar. Pode contar. Ela foi descoberta de um cara que ele era muito estudioso de coluna. Ele não era fisioterapeuta na época, né? Nem sei se tinha fisioterapia nessa época. Mas o zelador do prédio que ele trabalhava não escutava direito, de um lado. E aí ele falou: fulano, vem aqui no meu escritório que eu vou fazer um ajuste em você. E não se sabia nada sobre tal coisa. E ele foi testar nele a primeira vez. E ele foi testar como modelo ali, paciente modelo. E aí o Didi Palmer, o criador da quiropraxia, ele foi fazer um ajuste certinho, que ia uma inervação pro ouvido. Eita. Que vinha de C4, da vértebra C4. Ele fez um ajuste que estava bem desalinhado, a audição dele voltou. Olha que legal. Então, já respondendo, talvez tu faça uma pergunta dessa, o principal objetivo da quiropraxia é a melhoria do sistema nervoso, através dos ajustes que a gente vai fazendo em vértebras que estão desalinhadas, comprometendo o sistema nervoso. Então, se a gente tem algum desalinhamento na coluna, ela automaticamente faz uma compressão em algum nervo que gera uma descontinuação do círculo do sistema nervoso. Aí não gera informação para tal membro. Por exemplo, a T1 é responsável pela respiração. Se você pratica uma atividade física, fica cansado rápido, talvez ali pode estar desalinhado, eu preciso te ajustar. Então, quer dizer que como ele vai também, e como ele está ligado com o sistema nervoso, então, consequentemente, ele vai ajudar também no sono, né? Vai ajudar também na questão do estresse, do dia a dia. Tô correta ou não? Tá, correto. Então, é bom para as pessoas, até para quem não tem dor, né? É bom também fazer esse tipo de procedimento? Sim, sim. Vou te contar rapidinho um caso que aconteceu comigo. Teve uma paciente, ela é psicóloga, ela saiu tão relaxada da sessão só quiro, que ela, no final, ela abriu os olhos assim devagar,
se sentou na maca e ela perguntou se eu tinha drogado ela. Mentira! Isso tem mais ou menos 2 anos que aconteceu. E Olha quando ela só. levantou da maca, ela tropeçou. Meu Deus. Porque existiam diversas vértebras que estavam desalinhadas ali, eu ajustei. Na hora que a pessoa sente um relaxamento, algumas pessoas mais, outras pessoas menos. E quando a gente ativa na hora o sistema nervoso, começa a gerar uma leveza, a pessoa fica um pouquinho mais lenta. Não sei se tu vai perguntar, mas já vou dizer. Eu não indico muito treinar depois de uma sessão. Pode, não tem problema. Porque interfere assim? Porque a pessoa não vai render o 100%. Tipo, ela tá relaxada e aí não tem como... As conexões vão estar ainda, né? Entrando no alinhamento. Ainda está em processo de reorganização ali dentro do corpo. Aí precisa de mais ou menos o quanto? Assim, um dia pra voltar a fazer o exercício? Umas horas? Não, são algumas horinhas ali. Tá. 1, 2 horas já tá voltando assim bem melhor de uma sessão. E aí, quais são os critérios que tu utiliza assim para saber quem precisa de quiropraxia, quem não precisa? Ou as pessoas chegam diretamente contigo, olha, eu sei que existe um procedimento de quiropraxia, eu quero fazer. Como é a tua análise em relação a isso? O critério não é ter dor, tá? Muita gente pensa que precisa ter dor para fazer fisioterapia, não só quiro, tá? Entendi. Precisa ter dor para fazer fisioterapia ou quiropraxia, enfim. Existem diversos testes que a gente faz na quiropraxia para saber se precisa ou não, tá? Então, às vezes, a pessoa tá ali, tem um desalinhamento, mas não tem a dor. Ela pode estar desalinhada, mas com o tempo vai causar alguma coisa, que é o efeito compensatório, né? É a mesma coisa, se vocês têm carro, mas se uma suspensão daqui, geralmente do lado do motorista dá problema, daqui a pouco do lado direito vai dar porque vai estar compensando. A que está boa, ela vai trabalhar um pouquinho mais do que a outra. Tá? Então, digamos que um quadril. Se um quadril está desalinhado porque tu senta errado durante muito tempo, o outro lado vai começar a trabalhar um pouco mais. E assim vai. E quais são os mitos relacionados à quiropraxia? Existem pessoas que falam que a quiropraxia ela é igual a uns estalos que a pessoa faz dentro de casa, né? No dia a dia, diz que é a mesma coisa, né? E aí tem alguns mitos que as pessoas utilizam dizendo que não necessariamente precisa de um profissional da área da saúde, mas eu queria que tu explicasse realmente a diferença e quem que pode fazer essa quiropraxia, porque eu vejo até outros profissionais que exercem essa função, esse tipo de tratamento, né? E que não é fisioterapeuta. Então, esse daí é específico apenas para os fisioterapeutas ou outros profissionais da área da saúde pode estar fazendo esses tipos de procedimento? É pra câmera do meio que fala, né? Pode falar, como quiser. É só fisioterapeuta que faz quiropraxia, tá? Eu vejo muito massoterapeuta, infelizmente, tem muito massoterapeuta vendendo serviço de quiropraxia, é muito errôneo. Eu não sou desses que fica denunciando, mas se a pessoa quiser denunciar, ela vai denunciar, e não pode. E tem muito aqui em Belém. Isso é como se fosse uma aptidão, tipo uma pós-graduação, a quiropraxia ou não? Ela pode ser um curso de formação, ela pode ser uma pós-graduação, e tem outros estados que tu faz uma graduação. Olha. Existe a graduação de fisioterapia. Tá? Se eu não estou enganado, são 4 anos a graduação. Nossa. Se eu não estou enganado. Bastante tempo, né? A pós-graduação varia, às vezes, de faculdade para faculdade, 1 ano e meio, 2 anos. E como ela perguntou, qual é o mito de quem pode ou não fazer? Quem pode e quem não pode fazer. Bom, as contraindicações absolutas são de pessoas que têm fratura, não pode, em hipótese alguma, estar fazendo. Pessoas que têm medo de estalo, mesmo você dando a opção do dispositivo, que é o TIC, se ela não quiser também não se faz, a gente não utiliza a quiropraxia e trabalha outras ferramentas da fisioterapia. Contraindicação absoluta se essa pessoa tiver
claramente ali num estado de pânico ou algo do tipo, um estado emocional muito grave, a gente não faz, dispensa logo. A questão de pressão muito alta também não se faz, tá? Pode dar problema, graças a Deus nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu. Contraindicações, assim, geralmente são essas as principais. E uma dúvida que seria para saber, desmistificar o mito, né, de que às vezes a gente faz de estalar os dedos, assim, um com o outro, fala para uma amiga, estala aí meus dedos. Isso é bom ou é ruim? Boa, ela querendo saber. Eu faço muito, ainda mais quando eu tô ansiosa, aí já tá lá. Quando começou a falar, ela... se você puxar, não tem problema, porque você está fazendo uma atração na articulação. Aí vai sair uma bolha de ar. E é outro mito já, que quando estala, não é que o osso está voltando para um lugar. É um gás da articulação que está saindo. Quando você traciona, não tem problema. Agora, quando você faz isso aqui, ele esmaga. Aí vai... desgastar? Vai desgastando a cartilagemzinha que tem bem ali. Aí quando você ficar velho, os dedos estão tudo... Eu tô ferrada. Eu tava aqui já assim, E dizem que também, além de ficar torto, cresce também essa parte ou é mito? Ela pode crescer. É um crescimento, entre aspas, porque ele... Como é que eu vou te explicar? Ele vai meio que achatando a articulação, ela vai indo para lateral. Não sei se vocês já viram como é o bico de papagaio na coluna. Sim. Que ele gera uma compressão assim, ele vai para lateral. Caramba. Como ele é amassado, ele vai indo para lateral. Por isso que ele fica meio grosso. Logo nas articulações, ele fica meio tortinho assim. Olha, já desmistificamos aqui os mitos. Uma dúvida que umas pessoas falam uma coisa, outras pessoas falam outra, e aí tá aí, a gente tem um profissional da área que pode desmistificar essa questão, que inclusive eu também estava em dúvida. Já que ela perguntou, ela já adiantou o processo. Então, assim, as pessoas que não são fisioterapeutas, há um grande risco de causar danos na coluna para quem for fazer quiropraxia? Sim, eu já vi muita gente fazendo as técnicas obviamente erradas que se formou pelo YouTube e tenta fazer em casa e já deu errado. Meu Deus. Porque assim, tem uma condição da coluna que a gente chama de espondilolistese. O que é isso? É quando um osso, uma vértebra e outra, uma se desliza na outra. Ela vai para frente e outra vai para trás. Quando acontece esse fenômeno, a gente tem que identificar qual região adjacente pode ser instalado. Se tu tem só um exemplo, que tem outros exemplos que eu posso dar. Na espondilolistese, se tu ajusta de qualquer jeito, ele vai piorar o caso. Olha aí, né? O conhecimento de toda a anatomia do corpo, né? Por isso que ele falou da questão do estudo aí, de uma graduação de 4 anos, né? Toda essa formação. Então, não adianta, às vezes, não falando mal, né, do massoterapeuta, mas lembrando de todo esse estudo que a gente tem. Falando nisso, eu lembro porque, às vezes, né? Às vezes a gente tá na academia, aí o pessoal fala isso, né? Respira. Aí quando você soltar, eu vou empurrar, assim, aí já logo aquele barulho. Muito personal fazendo isso. Já instalou minha costa, que legal. E aí já a pessoa se pega alguma vértebra, pega uma parte do sistema nervoso que, né? É grave, um problema grave isso, né? É problema, assim, que pode afetar muito irradiações para a perna, se for na lombar, né? Irradiações para a perna, dor em trajeto, formigamento, dormência, dores neurais, né? Porque está desalinhando muito. Se já está desalinhado, você vai lá e desalinha mais ainda. Aí não faz sentido. Você tem que saber onde realmente tem que fazer o ajuste. E entendeu? A questão das sessões. Quando uma pessoa começa a fazer sessões, ela tem alguns casos específicos que precisa ter um ritmo contínuo de ficar fazendo a quiropraxia, ou é só uma vez, ou depende de cada caso, quando há necessidade? A quiropraxia é muito diferente da fisioterapia convencional. A fisioterapia convencional, às vezes, 2, 3 vezes na semana tem que ser feito. A quiropraxia eu geralmente falo, no mínimo, para retornar comigo na próxima semana, 7 dias, no mínimo. Porque
Quando a gente faz o ajuste, o que a ciência diz pra gente é que o nosso corpo ele vai ter uma média, óbvio, dependendo da pessoa, dependendo de quantas horas ela dorme, disposição às atividades, enfim, de 6 a 9, 10 dias para ir reposicionando o que foi ajustado na sessão passada. Então não faz sentido você vir comigo hoje, numa sexta-feira, e vou falar para você, vá segunda comigo. O processo de reorganização ainda está sendo feito. Então, eu posso atrapalhar esse processo. Então, se você veio na sexta, eu vou lhe agendar ou na próxima sexta em diante. Ou seja, dependendo do caso, inicialmente eu peço para essa pessoa vir semanal, ou de 10 em 10 dias, mais ou menos. Mas a depender, que é a grande maioria, de 15 em 15 dias. Ou seja, você faz 2 vezes no mês. Geralmente. Então, é mito ou verdade da pessoa sentir dor após a sessão? Ou as dores vão amenizando conforme o tempo? Ou depende de cada caso? Porque tem pessoas que pensam que ao fazer e sentir dor é porque tem algum tipo de problema. Sim. Tem muita gente que pensa dessa forma que, eu tô indo lá e obviamente vou sair sem dor. Não é bem assim. Tem gente que tá, por exemplo, eu atendi uma senhora que ela falou na minha cara que ela não trata há 40 anos o problema dela. Meu Deus. Ela tinha 62 anos, se eu não estou enganado agora, e ela tinha 40 e pouco já uma dor que ela nunca tratou. Como é que eu vou resolver em uma sessão isso? Então, não é um mito você fazer uma sessão e talvez sentir dor. Eu vou te falar o porquê. E também já te adianto que é uma grande minoria. Se eu for chutar uma porcentagem, levando em consideração o meu trabalho, é uma média de menos que 5%. É realmente a minoria mesmo. Fazer uma sessão, ou continuar com o mesmo desconforto, ou ter uma piora. Com certeza tem mais de um ano que eu não escuto que teve uma piora. Então não é normal sentir dor após a sessão, por um longo período? Não é normal. É normal. Mas pode acontecer. É relativo, né? De uma pessoa para outra, dependendo da lesão. Porque, justamente pela resposta da pergunta anterior, o corpo está em um processo de reorganização. Então ele vai ter essa média de uns 5 a 9 dias, 10 dias para se reposicionar todinho. Então, digamos, Úrsula tem quantos anos? 29. 29. Podia falar ou não? Podia. Pode, não tem problema. 29 anos. Já pensou se a Úrsula nunca tivesse feito uma sessão de quiropraxia? São 29 anos sabendo que a postura dela está daquela forma, que está com aqueles desconfortos, e chega um cara estranho que vai mexer tudo aí dentro, vai e faz uma sessão, reorganizei. Só que o corpo dela vai pensar, caramba, tá tudo diferente aqui dentro. Então ele vai ter que passar por um processo de readaptação. Ela tem 29, mas essa moça que eu atendi estava 40 e pouco, com dor, e de idade 62. Então pode sim acontecer de fazer uma sessão e permanecer com o desconforto, mas é um processo. O que eu costumo dizer, faz a sessão, a grande parte dos benefícios estão acontecendo agora. Mas tem um processo de 9 dias, mais ou menos, que ainda vai ter os benefícios de hoje que a gente fez. Por esse processo de readaptação. Existem pessoas, por exemplo, que vão fazer quiropraxia só para... como posso dizer? Só para manter lá performance, a questão de prevenir dores futuros. Sim. Então, assim, eles podem ser também associados a isso, né? Porque, por exemplo, se caso eu for lá contigo, não, mas eu tô super bem, eu não tô sentindo dor, incômodo, nada, e tô dormindo bem, mas eu quero fazer pelo menos uma vez no mês. Aí isso já vai ajudar também nesse processo, né? Muito porque, por exemplo, talvez se você esteja fazendo um treino de hipertrofia ou algo de emagrecimento que esteja exigindo muito do teu corpo, talvez tu não esteja extraindo 100% porque tem algumas coisas desalinhadas e tu está extraindo só 80%. Então eu posso potencializar o que tu pode extrair e ter os teus resultados. E aumenta o rendimento Aumenta o teu rendimento, aumenta a tua força, o teu sono, a tua disposição.
teu cortisol vai baixando. E eu já vi que tu trabalha também com fisiculturistas, né? Muitos. Olha, eu vou para mais um mito. Não, na verdade, é que a gente falou de alinhamento e tudo mais, eu acho que todo mundo conhece a sigla RPG. Então, assim, queria que tu diferenciasse ou tem, assim, alguma relação a quiropraxia com o RPG? Não tem nada a ver. Relação, assim... o foco da quiropraxia, como eu falei, o foco dela é sistema nervoso. É a gente ver onde está mais travado e reposicionar. O RPG são exercícios específicos para a reeducação postural global. Né? Como não é o foco da quiropraxia, postura é uma consequência, é um objetivo, não é nem terciário. Tá? Então, em relação à postura, nem chega a comparação. Se a pessoa me pergunta, Rafael, o que tu acha? Quiropraxia ou RPG? Eu não quero teu dinheiro para mentir para ti. Eu vou te orientar para um RPG. Quer conciliar os dois? A gente concilia. Mas se tu quer postura, o teu foco é RPG. Entendeu? É bacana. E é importante a gente também saber dessas diferenças, porque às vezes as pessoas confundem, né? E elas também sentem esse receio de procurar e até mesmo não sabem que um fisioterapeuta ele pode fazer essa quiropraxia. Porque, como você mesmo falou, eles vão muito com os outros profissionais que não são e não podem, de acordo com a legislação, utilizar esses procedimentos para ajudar no tratamento, né, a prevenir alguns problemas. Você já pegou pacientes que teve algum problema decorrente de profissionais que não são fisioterapeutas, que fizeram essa quiropraxia e que precisou, tipo, de uma reabilitação contigo? Sem denunciar ninguém. Não precisa denunciar nem sem nomes, por favor. Já aconteceu algumas vezes de vir de fulano de tal, porque não deu certo lá. De fisioterapeutas mesmo, não de pessoas que não têm formação alguma. De formação alguma, te confesso que eu não lembro agora. Mas de outros fisioterapeutas, acho que quase toda semana. Ou dessa questão que eu falei, né? Às vezes a gente pensa na questão da postura, pensa no RPG, e aí quando procura o profissional, vê que às vezes a gente precisa mais de uma coisa ou não da outra, né? Pode falar, é buscar um profissional que se especificou na área. Tipo, ele falando agora da quiropraxia, que já existe há muito tempo e tudo mais, a gente vê que tem um fundamento muito grande aí por trás, né? De não só instalar os ossos. Sim, não é instalar. As pessoas pensam que a quiropraxia... que negócio que instala. Não é instalar. Eu vou identificar testes específicos para ver onde eu preciso realmente ajustar. É a mesma coisa a pessoa pensar que, não, vou fazer quiropraxia em casa. Crack. Porque eles pensam que é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Pensa comigo. Vê o vídeo na internet. São 7 vértebras no pescoço. Crack, tu instala ali umas 5 só nesse ajuste que fez. Sendo que desses 7, só um precisava ser ajustado. Talvez. Então ele foi lá e crack em 5. Tirou do lugar 4. Sem necessidade. E às vezes acaba ficando com dor após instalar, né? E aí fica 2, 3 dias ou 4 dias com dor. Já vejo pessoas... Aí pede sempre para um amigo mexer ali, mexer lá. E aí desalinha tudo, vai dar mais trabalho para o profissional. Piora mais. Ainda tem que identificar como é que está o posicionamento da vértebra. Olha só. A vértebra é mais ou menos assim. Ela tem 2 bracinhos, tem um processo espinhoso, né? Que a gente chama. Bem aqui. Se ela está rodada para a direita, para a esquerda, se ela está rodada para a esquerda, inclinada para a esquerda, para saber se o vetor de força vai ser bem aqui e para cá. É muita coisa, realmente é muito estudo para saber o que tu vai ajustar. Não é só instalar. Dor no pescoço, crack? Meu Deus. E assim, no caso da quiropraxia, também é uma dúvida minha. Utiliza algum equipamento, ultrassom, essas coisas, corrente elétrica ou não? É só manual mesmo? Só mão. Só mão. Só mão e o tique. É um instrumento. Para quem tem osteoporose, ou medo de estalo, ou então crianças. E eu vejo também nos vídeos que você posta a questão que você também citou do alinhamento, né? Que às vezes o ombro
mais alto que o outro, né, mais baixo, os pés também, que tu deixa a pessoa deitada na maca, para ajustar também, ter esse alinhamento. Isso daqui é importante também na questão, como você falou, da postura. Queria que tu explicasse um pouquinho essa questão desse desalinhamento, né, esse desproporção que a pessoa tem, a questão do corpo, né, para você conseguir ajustar isso, como você consegue analisar se isso é da anatomia mesmo ou consegue ajustar com a quiropraxia. Aquilo que eu posto no Instagram de uma perna mais curta que a outra, ele, na verdade, é um teste específico já, é o principal teste da quiropraxia, que foi desenvolvido pelo Palmer. Quando a gente coloca, é o leg check o nome desse teste, quando a gente coloca as pernas assim, o corpo todo relaxado e vê uma diferença bem aqui, se eu pedir para a pessoa rodar o pescoço, ela pode alterar o comprimento. Então não é o comprimento da perna, são alguns desalinhamentos no corpo que através do estudo, dos testes específicos, a gente consegue identificar onde é. Tem gente que vai lá no consultório com o acompanhante fica olhando, né? Eu estou fazendo aqui, pensa que é bruxaria, que quando eu coloco uma perna de um lado da outra, eu faço isso aqui no quadril. Eu não faço força, faço isso aqui. A perna volta para um lugar. Como é que acontece isso? Porque é um estímulo sensorial que vai gerar eletricidade para a vértebra e para a perna. Não é só estar lá. É sistema nervoso. Eu faço um toque bem ali, ele altera o comprimento da perna, eu já vejo. E se ele fizer a pressão lá e não regular a perna, eu sei que tem um problema ali. Porque era para chegar a informação. E se não chega, porque o nervo não está mandando informação completa. Aí eu já sei onde é o ponto específico para ser ajustado. Olha só que bacana. Aí já vem mais um mito aí. Não, é porque às vezes as pessoas falam, como ela falou, da questão da anatomia. Então, é normal, às vezes, a gente não ter uma simetria, digamos assim, entre uma perna e outra, um ombro, outro. Eu já vi muita gente chegar comigo e falar assim, eu tenho uma perna mais curta que a outra. E aí eu provo que não. Porque não é o comprimento do osso. Pode pegar a fita métrica. Eu já fiz, acho que, umas 3 ou 4 vezes isso. Eu tenho uma perna mais... Tá bom, bora ver. Peguei a fita, mostrei. A gente faz a mensuração do trocânter maior para o maléolo lateral, que é o ossinho lá do tornozelo. Acho que bora apostar comigo. Bora apostar. Eu faço a mensuração de uma perna e da outra. Tá aqui. Não tem. Aí eu bato a foto e mostro. Uma perna mais curta que a outra. Não é o osso. Eu vou lá, ajusto. Bato a foto. Regulou. Tá aqui o teu problema. Que já foi resolvido. Que o pessoal fala, que eu tenho um pouco de encurtamento no quadril, esse que meu já é torto, eu nasci assim e tal. E às vezes é como se for, esse alinhamento, né? Eu fiz um ajuste em C3 uma vez e a perna voltou pro lugar. Caramba! Fala aí de novo o Instagram dele. Então tem a questão também dos médicos, né? Os ortopedistas e tudo. Tu consegue saber, assim, se chega casos de encaminhamento de médicos que sabem desses desalinhamentos, né? Que precisa realmente ter esse... não sei se eles conseguem ter essa concepção, né, do paciente, porque às vezes eles dizem assim, porque o pé tá mais curto que o outro, como ele falou, né, vai ter que utilizar aquela botinha para ajustar, né, para não compensar. E aí eu acredito, assim, que alguns profissionais, eles não devem enxergar essa visão que vocês fisioterapeutas têm. É o que a gente fala, né, da interligação dos profissionais, né? Interprofissionalidade, tudo mais, multiprofissional. De ligar, às vezes, o médico, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o nutricionista, todo mundo ali em conjunto, né, para o paciente. Eu costumo dizer que quando a gente tem uma equipe multidisciplinar é a melhor coisa, óbvio, quando o paciente tem condições de estar fazendo isso, né, contratando. Eu tenho muitos parceiros como personal trainer, médico, nutricionistas, que a gente pode estar juntando e entregar o melhor resultado para o nosso cliente. Por exemplo, se um paciente chega comigo e eu vejo que ele precisa de um treino específico, eu aciono algum personal que seja parceiro meu. Precisa emagrecer, mas não é a gordura que está influenciando nas dores. É só questão inflamatória do corpo.
nutricionista. E precisa também, né, do farmacêutico, precisa do endócrino. Se puder ter uma equipe dessa, lindo, né? Acho que teve mais alguma pergunta que tu fez. Como foi a questão, puxando o gancho, dos fisiculturistas. Fisiculturistas. Quase que não sai. A questão dos fisiculturistas, eles utilizam muito essa questão também do alinhamento, né? Do ombro, dos pés, até para ajudar na questão do treinamento e também nas posições, né? Isso daí também interfere na questão da posição, na hora de subir no palco? Com certeza. Tem muito atleta que sobe um pouco mais torto porque não tem um acompanhamento de um fisioterapeuta. Às vezes não consegue segurar muito o físico por conta disso porque para quem entende sobre fisiculturismo precisa manter ali um bom tempo. É muito treino de pose, não é só treino na academia. E a pessoa não consegue, às vezes, encaixar uma pose para mostrar o melhor físico que trabalhou durante um ano para mostrar em 3 minutos no palco. Não consegue encaixar por causa de desalinhamento. Aí que a gente entra. Olha, perfeito. Na questão da quiropraxia, na questão da liberação miofascial, tem um músculo mais encurtado, a gente solta aquele músculo, deixa ele mais evidente. A gente levou, acho que no final do ano, uns 9 troféus. Olha, legal. Nos 2 campeonatos que teve. Para vocês verem que não é só malhar e pronto, né? Não. Às vezes a gente precisa de uma equipe médica, fisioterapeuta, para acompanhar o físico da pessoa. Sim. Às vezes as próprias pessoas falam assim, não, mas eu conheço o meu corpo, eu não vou no nutricionista porque eu sei como o meu corpo é. Eu não vou com fisioterapeuta porque eu sei fazer meus alongamentos. E às vezes o alongamento errado prejudica mais ainda. Né? Uma vez tu falou para mim, quais foram os tipos de alongamento que passaram para ti? Ele logo puxa a orelha. Porque ele fala assim, não, porque tem que ter um fisioterapeuta para dizer quais são os tipos de alongamentos ideais para cada caso. Sim. Porque as pessoas generalizam muito. Faz esse alongamento que serve para tudo. E é o que a gente sempre fala, né, aqui no programa. Procure sempre um profissional que está respaldado para o que você tem. Porque às vezes a gente procura o vizinho, o colega da academia, para falar de assuntos que às vezes não se leu no artigo. Tipo, você falou aí, né, do Palmer na Austrália, desde 1800 e tudo. Olha aí, já desde o século retrasado, não é nem o passado. Então a gente vê o conhecimento do profissional, vê que ele se aprofundou no estudo, então por que eu não vou atrás de uma pessoa assim para solucionar meu problema? E é o único que é capacitado para resolver esses problemas. A gente viu aí que é apenas um fisioterapeuta, né, que pode ter essa aptidão aí para a quiropraxia. Eu lembrei da pergunta que tu fez, que passou batido, foi do médico falar sobre uma perna maior do que a outra, a prescrição de bota, né, que tu falou. O que eu vejo muito é o médico prescrever erroneamente, infelizmente, palmilha. Ele pensa que tem uma perna mais curta que a outra, aí ele manda palmilha. Só que ele não fez a mensuração. Ainda pode ter o problema do encurtamento, né? Aí o gancho que eu lembrei é sobre a visão do médico fazer a leitura do exame de imagem. Do médico e do fisioterapeuta. Só que existe a do médico, a do fisioterapeuta e a do quiroprata. Acredite, a visão é muito diferente. Porque o quiroprata ele vai ver onde está desalinhado e tudo mais. O médico, sério, visão, né? Ele não olha para isso, ele olha para outras coisas. Ele olha para outras coisas. No laudo do exame, eles não colocam subluxação, que é o termo que a gente utiliza na ciência para desalinhamento, subluxação vertebral. Eu nunca vi na minha vida um laudo com escrito isso. Porque a visão técnica de cada um é diferente. É a visão de cada um. A numeração da vértebra, isso e aquilo, mas não falam o que está acontecendo naquela situação. É por isso que a importância, né, da atuação multiprofissional, da gente saber qual a função real de cada um. Porque às vezes a gente pensa que só um profissional resolve tudo, isso não é verdade. Então a gente sempre traz aqui no programa essa visão ampla de que cada profissional tem o seu papel específico. Não pensar que é só o médico que resolve tudo, ou só o fisioterapeuta resolve tudo, mas cada um tem suas funções e suas especialidades para resolver cada problema
problema. Então aqui vocês conseguem ver melhor, né? Ter uma visão melhor em relação a essas coisas que a gente fala, né? Do cuidado que o paciente tem que ter na hora de procurar um profissional da área da saúde. E é importante também enfatizar e sempre procurar um fisioterapeuta para resolver os seus problemas de dores articulares, musculares, enfim. E ajuda até a melhorar o sono. E não pensar só na dor, né, gente? Como ele falou aí, de repente a gente pode nem estar com dor nem nada, vai lá e descobre que tem um desalinhamento, não está conseguindo ter um fôlego, né, para fazer alguma atividade física, e pode ser por uma vértebra ali que pode estar, né, influenciando. Eu tô assim me sentindo honrada, né, da presença dele aqui. Doutora? Sim, gostei bastante aí do convite aí do doutor. Eu que agradeço. Obrigado. Eu fico muito feliz com a sua participação aqui com a gente. A gente trocou muitas informações aqui, né? Tirou mitos e verdades. Sim. Principalmente dos estalos dos dedos. Esse aí... Ai, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem conhecer mais o trabalho do Dr. Rafael, é só vocês acessarem o Instagram dele. Pode falar de novo o seu Instagram. Rafael Nascimento, _físio. Vão lá, vejam o trabalho dele, que é maravilhoso, e ele é referência nessa área, na fisioterapia, na quiropraxia também. Gente, muito obrigada. Até o próximo programa, e até lá vou estar falando para vocês qual vai ser o próximo conteúdo que vamos abordar no programa do Farmadispensa News. Até mais, gente. Bom final de semana. Até mais.